Olá, vamos a mais uma aula aí de economia, para o curso de economia de engenharia, lembrando que a gente está trabalhando com o livro do Mankiw, e agora a gente está na parte 4, capítulo 11. A parte 4 trabalha sobre o setor público, capítulo 11 sobre bens comuns, né? E para facilitar, vou compartilhar uma tela com vocês aqui, e aí a gente consegue entender melhor. Lembrando também que esses slides aí são feitos com os conteúdos do livro, né? Então, boa parte dele está no próprio livro. Para a parte 4, economia e setor público, bens comuns e recursos, bens públicos e recursos comuns, né? Para a gente entender o que são os bens, o que é bens, né? Então, a gente classifica os bens ou aquilo que existe na sociedade. A gente classifica esses bens em dois grupos, em excludentes, que as pessoas não podem ser, as pessoas podem ser impedidas de usá-lo, né? Seriam excludentes. Estou a fim de assistir o jogo do São Paulo versus Corinthians. Eu posso chegar lá e assistir o jogo? Não, não posso. Então, por quê? Eu posso pagar. Então, se eu não pagar, eu estou excluído, né? Ou seja, eu sou impedido de usar aquele bem. Se eu chegar na sorveteria e quiser um sorvete, eu não consigo se eu não tiver dinheiro. E rival. Rival é o seguinte, é um bem que quando eu estou usando, você não pode usar, né? Então, o caso da sorveteria é um exemplo dele, né? Se eu compro um sorvete, você não consegue tomar o meu sorvete, você vai ter que comprar outro. Então, um bem é rival do outro no consumo, né? Então, a gente tem basicamente 4 tipos de bens, dentro daquelas 2 categorias de excludente e rival. Tem os bens privados, que é um deles, não é o que a gente vai estudar aqui, não é o mais importante, mas está aqui, ó, bens privados. O que é os bens privados? Os bens privados, eles são eles são excludentes e rivais no consumo. Então, exemplo, sorvete. Por isso, pessoas que não têm dinheiro, e se alguém for tomar um sorvete, o outro também não consegue tomar o mesmo sorvete, vai ter que comprar outro. A gente tem os bens públicos, esse é importante, que a gente vai falar bastante deles, que eles não são excludentes, então, pela lógica, o bem público pertence a todo mundo, e também não é rival. Também o bem público ele não é excludente nem rival. Ou seja, ele é para todo mundo e todo mundo pode usar o mesmo serviço, né? E aí o exemplo aqui é o caso da sirene do tornado. Imagina ter um tornado na cidade, toca sirene. Então, primeiro, né, você não fica excluído de ter o direito a usar, escutar a sirene, né? E para todo mundo. E segundo, todo mundo vai ter o mesmo serviço, né, que o caso é a sirene. Então, não tem serviços, não exclui ninguém. A gente tem também o outro que a gente vai usar muito aí, que é os recursos comuns. Os recursos comuns, eles são rivais, são bens rivais, né? Mas não são excludentes. Por rival, por quê? Se eu estou usando, o outro não pode usar. Não excludente porque todo mundo tem direito. Então, bem comum é, por exemplo, os peixes do oceano. Se eu pescar um, é só meu, não é seu. Então, ele é excludente. Ele não é excludente porque ele é rival, né? Só eu pesquei aquele peixe, você não vai ter direito àquele peixe, ele é rival. Ele não é excludente porque o oceano está lá, pesca quem quiser, né? Não é, todo mundo tem acesso àquilo ali. E aí a gente tem, por último aqui, ó, os bens artificialmente escassos. O que são os bens artificialmente escassos? Eles são excludentes, mas não são rivais no consumo. Ou seja, quem pode usar e quem não pode, então é excludente. Caso aí TV a cabo, só tem dinheiro, você pode usar. E uma vez que você tem a TV a cabo, a sua é a mesma de todo mundo que está usando, né? Não tem diferença, né? Não tem só o canal só para eu assistir, ninguém assiste. Aí, basicamente, a gente vai falar dos bens públicos e bens comuns, né? Então, vamos falar do bem público. Então, o bem público, lembrando aqui, ó lá, o bem público, não são excludentes para todo mundo e nem rival. Então, o bem público, todo mundo tem acesso e é o mesmo serviço para todo mundo. Então, ou seja, o que acontece com o bem público? Por que geralmente ele é um bem público? Por causa da sua característica de não ser excludente, faz com que você não consegue selecionar as pessoas. Então, tem alguns bens que eles são automaticamente públicos e não tem como ele ser privado. Fato do excludente, né? Por exemplo, o livro cita fogos de artifício. Poxa, o que acontece? Se eu for tentar vender a visão dos fogos de artifício, é difícil ser excludente, porque no ano novo eu vou lá e cobro ingresso para quem quiser ir lá assistir os fogos de artifício, mas ele vai tão alto que a pessoa que está atrás do muro, que não pagou para assistir, vai conseguir ver da mesma forma aqueles fogos de artifício. Ou seja, é impossível ser excludente, né? Então, nesse sentido,
E aí gera o que a gente chama de problema de carona. O que é o problema de carona? As pessoas vão lá e assistem os fogos de artifício mesmo não pagando. Então, a pessoa recebe o benefício de um bem, mas evitam pagar por ele. Dessa forma, como existe esse problema da carona, não dá, o bem ele tem que ser público, porque o setor privado não vai conseguir vender aquilo ali. Então, os bens públicos não são excludentes, o problema das caronas impede que o mercado privado oferte esse serviço justamente para isso. Né? E aí, uma forma que o governo pode usar para entrar o mercado privado ali e oferecer aquele bem é ele pagar para que o mercado privado faça. E é o que acontece. Então, ao invés do governo pagar ingresso para você assistir lá aos fogos de Copacabana, ele paga para a empresa fazer os fogos de artifício. Né? Então, ao invés dele ir lá e fazer o bem. Então, assim, grande parte das vezes, o bem público tem essa característica. Então, alguns bens públicos importantes aí que a sociedade tem, que geralmente o setor privado não teria, é a defesa nacional. Então, o governo ele cria lá o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as forças policiais, justamente para manter aí uma segurança da sociedade. É um serviço que vai conferir para todo mundo, ele não é excludente, e também não tem rival, que você não vai escolher. Então, ele está protegendo o Brasil, então, para todo mundo dá para você se excluir disso. Outro bem são essas pesquisas básicas que a gente vê, pesquisas de inflação, pesquisas de forma geral, que são pesquisas que ocorrem aí para a sociedade como um todo. E aí essa luta contra a pobreza também é importante a gente falar. Só que aí gera o quê? Pô, o governo, para fazer um bem público, tem hora que ele entra num bem que chama ele de público, né, oferta para todo mundo, mas que dá para o setor privado oferecer. O setor de educação seria um deles. Né? Ele consegue excluir, criar toda uma rotina e oferecer esse serviço de educação. E aí a gente também atua como setor público nesse serviço. Serviço de saúde e demais. Então, o modelo brasileiro é um modelo de bem-estar social em que esses serviços são para todo mundo, educação e saúde e segurança. Gratuitamente, pela lógica, gratuitamente para todo mundo. Ok, beleza. Só que, por outro lado, existe esse custo-benefício. Será se tem países que colocam na balança? Será se esse custo com a educação não é melhor liberar o setor privado mesmo faz? Ou então eu converto de uma outra forma para inserir a sociedade? E aí também a parte de educação e saúde. Né? Há países que não existe um plano de saúde gratuito para todo mundo. Os Estados Unidos é um deles. Ou seja, a gente gera esses custos-benefícios do quão o setor público deve entrar e oferecer serviço para a sociedade. Né? E aí, além desses bens públicos, a gente tem também os recursos comuns, né? São os bens comuns. Os bens comuns, ele tem uma lógica que ele não são, eles não são excludentes, mas eles são rivais. Então, é diferente do bem público, que é não excludente e não rival. Qual que é a lógica aí? Não excludente está para todo mundo. Todo mundo tem acesso, então não tem que, né, tá livre. Agora, o fato de não ser rival, porque uma vez que eu uso, automaticamente outra pessoa não usa exatamente aquele, ela pode usar outro. O caso do peixe no oceano. Eu pesquei, o peixe é meu, né? For maior, é só eu tenho aquele peixe. Mas o oceano para pesca está todo mundo lá para usar. Aí geram aquelas parábolas da tragédia dos comuns. Né? O que acontece na prática? Quando eu tenho um recurso comum, a sociedade, aos poucos que ela vai crescendo, fica todo mundo feliz usando aqueles recursos, e a partir do momento que a sociedade começa a crescer demais, ele começa a gerar umas tragédias, gerar externalidade. Né? Então, ele cita o caso dos pastos para a ovelha. Imagina que uma sociedade tem um pasto lá, livre para todo mundo usar, não tem propriedade, é livre. E aí você coloca sua ovelha lá, todo mundo coloca, as ovelhas ficam pastando, e beleza, está todo mundo feliz, produzindo lã, tem as ovelhas lá, e boa, a sociedade está feliz. Aí o que acontece com esse recurso comum? Caso o recurso comum é um pasto livre, né? Todo mundo vai aumentando a população, vai colocando as suas ovelhas lá, chega um momento que esses recursos comuns são limitados, e aí a sociedade começa a explorar demais ali e atrapalhar aquele pasto. Aí começa a gerar as externalidades negativas, porque muito vai começar a faltar, comprometer a biodiversidade, compromete toda a sociedade, de forma geral, o meio ambiente, e aí gera essa tragédia dos comuns que o poder público ele tem que agir, né, para regular esses quesitos do poder público, né? E aí ele vai criar o quê? Ele vai criar mecanismos regulatórios para impedir isso. Imagina um oceano também, um rio. Tem lá um número de peixes, então para aquela comunidade ali indígena, eles usam peixe, consomem, está todo mundo feliz, não tem problema nenhum. A partir do momento em que essa população começa a crescer demais, vai faltar peixe ali. Então chega no momento que começa a gerar externalidade negativa, a falta de peixe compromete todo o ecossistema ali, a biodiversidade, a produção ali. E aí acaba os peixes do rio, pronto.
pronto, né, tem um problema. E aí o poder público tem que agir para evitar essa tragédia dos comuns, né, que ocorrem geralmente quando eu tenho recursos comuns. E aí alguns recursos comuns mais conhecidos aí que a gente tem é o ar e o ar puro, né, que a gente respira e a água. E, ou seja, está lá, mas é limitado, é um recurso limitado da sociedade. Todo mundo tem direito, mas se todo mundo começar a absorver demais esse oxigênio da atmosfera, do meio, vai faltar, né? Então gera externalidade negativa. As vias, por exemplo, a gente tem as rodovias, está um bem público, um bem comum para todo mundo usar. Só que se todo mundo usa, aí começa a ficar congestionado demais, aí fica difícil você usar e gera externalidades negativas. E aí como que o governo faz para controlar isso daí? Ele cria carro com final de placa 1 e 2 não pode transitar na via na segunda-feira, na terça 3 e 4, quarta-feira 5 e 6, sabe? E assim por diante. Então, ele cria mecanismo aí de rodízio para impedir, é uma forma que ele encontra, né? Aí também peixes, animais silvestres que a gente tem na sociedade. E aí um mecanismo para isso é o quê? É os direitos de propriedade, que é um dos pilares aí do capitalismo, é o direito de propriedade. A forma que o governo encontra de garantir a propriedade para aquela pessoa, e aí só aquela pessoa pode usar aqueles recursos que está ali. Tá? Aí já vira um problema dela, aqueles recursos, né? Desde que não cause externalidade negativa, lembrando disso. Então, se eu tenho um pasto para separar os pastos para as pessoas, então, se eu quiser agora, a produção fica limitada àquelas pessoas. Se ela quiser aumentar o nível de produção, ela tem que melhorar a sua produtividade. Então, algumas pessoas o pasto vai estar mais disponível, outros vai estar mais cheio, mas é o quê? Tem o direito da sua propriedade. Aí garante o que corrige um pouco essas falhas de alocação aí dos recursos, né? Dos bens aí comuns. E aí o governo ele cria isso, só que é um pilar do capitalismo e gera desconforto, né? Por exemplo, a propriedade, muitas pessoas têm uma fazenda muito grande e às vezes não usa toda a fazenda, mas é só daquela pessoa. Várias pessoas não têm propriedade, né? O movimento sem terra vai lá, invade e usa aquela parte da fazenda que não está sendo utilizada. Poxa, mas é direito da outra pessoa que tem, né? Então, o direito de propriedade garante isso, ele é uma forma de corrigir as distorções, né, do mercado por causa da tragédia dos comuns. E aí o que acontece? O sem terra invade aquela propriedade para garantir um sustento para aquele grupo. Aí entra o governo para quê? Vai criar políticas para chegar e falar assim, bom, você tem direito à sua propriedade, mas tem uma parte da sua propriedade que está em desuso, ou então o governo tem alguma determinada propriedade que é dele, ele pode usar as suas propriedades que não estão sendo utilizadas e garantir, aí, fatiar, garantir com que as pessoas que estão ali no movimento sem terra tenham a sua própria terra e dar propriedade para eles, e assim por diante. Então, é um mecanismo aí que a gente encontra. Dessa forma, esse capítulo explora bem essas questões aí dos bens públicos comuns, privados e demais. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham aprendido um pouco aí sobre o setor público. Abraço.